E aí, meu aprovado, questão 23 da lista 5, beleza. A questão pede pra gente o volume do sólido limitado por este paraboloide, z igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado, né? Em cima, né? Que passa por cima, o volume entre o paraboloide dessa região, né? A região delimitada pela x igual a zero, que é o plano y, beleza? É o plano assim chapado em cima do eixo y, tranquilo? Que seria o plano ZOY, beleza? O x igual a zero, igual a gente fazia lá na parte da P2, o plano ZOY, eu faço x igual a zero. Então, é o plano ZOY, plano de fundo aqui, ó, beleza? O plano y igual a 1, que esse aqui é o plano constante, né? Perpendicular ao eixo y, beleza? O plano y igual a x, que é a reta, né? Que a gente chama de função identidade, mas esticada na forma de plano, tranquilo? Beleza? E o plano z igual a zero. O plano z igual a zero é o plano de altura igual a zero, que é o plano do chão, o plano xy, beleza? Porque se eu tenho z, x e y, o plano XOY, que é o plano XY, eu faço z igual a zero. Assim como no plano ZOY, eu faço x igual a zero. Tranquilo? Então, a nossa região R é delimitada por essas quatro equações, né? A região R só pode ser esse triângulo aqui do fundo. Beleza? Aqui, ó, tá vendo? Delimitado por essa aqui e aquela ali. Essa, né, é a nossa região R, beleza? A região onde vai ocorrer a nossa integração dessa função aqui. Para ficar mais fácil, né, desenhando as regiões, etc, tal, faz isso no GeoGebra também, beleza? Mas saiba fazer isso muito bem à mão. E para ficar mais fácil de determinar se a região é do tipo 1, tipo 2, etc, desenha ela assim, ó, no plano XY, beleza? Ó, vê se não é a mesma coisa, ó. Só virei um pouquinho, né? Porque aqui tá o y para cá, o x para cá, aqui o y para cá, o x para cá. Beleza? Então desenha ela assim para a gente determinar. Então, feito o gráfico da coisa, vamos fazer as interpretações gráficas aí. Eu quero ver se ele é do tipo 1, tranquilo? Para ver se é do tipo 1, lembra do tutorialzinho lá da área entre curvas, etc. Mesma coisa. Tem uma única função que passa por cima de toda a minha região R? Tem. Uma única função que passa por baixo? Tenho. É do tipo 1, beleza? Só preciso saber como que eu vou escrever, né? Esse D1, esse meu domínio do tipo 1, beleza? Vou colocar aqui, ó. D1. Vou colocar formalzinho assim, ó. X, Y, tal, que. Bom, do tipo 1 implica eu dizer o quê? A gente já viu isso, né? Que x está entre dois valores constantes, que eu vou chamar de a e b, aqui arbitrariamente. E y está entre duas funções de x, que eu vou chamar aqui, ó, de f de x e g de x. Beleza? Tranquilo? Onde g de x é a função de cima, né? F de x é a função de baixo. Show de bola? Então, beleza. Entre que valores a e b a minha região R está delimitada? Bom, para x, né, valores a e b seria 0 e 1. Beleza? Eu não tenho região para valores maiores que 1, nem para menores que 0. Então, assim, ó, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Show de bola. E entre que funções está delimitado os meus valores de y? Tranquilo? Basicamente, quem é a função que fecha por baixo? A reta. Então, vai ser assim, ó, x menor ou igual a y. Menor ou igual a função que passa por cima. Função constante 1. Mas, Matheus, não tinha que ser função de x? Sim, ela é uma função de x. Ela é a função 1 vezes x elevado a 0. Beleza? Então, 1 sendo constante, pode ser considerada uma função de x. Beleza? Então, tranquilo. Para a gente interpretar isso aqui melhor, né, não só ficar decorando função de cima e função de baixo, significa que os valores de y da altura, assim, ó, da minha região, nunca ultrapassam a reta y igual a 1, ou seja, eles são sempre menores ou iguais aos valores da reta, né? Estão sempre abaixo ou em cima da reta, e nunca são menores, né, ou estão abaixo da reta y igual a x, beleza? Tranquilo? Estão sempre ou em cima da reta ou acima da reta. Tranquilo? Essa é a minha interpretação. Então, beleza. O meu D2, que seria o domínio, vamos dizer assim, né, para a região do tipo 2, seria x, y, tal que. Agora, eu preciso identificar o x variando entre duas funções de y, f de y e g de y, beleza? No caso, g de y é a função que está mais à direita, f de y é a função que está mais à esquerda, e o y está variando entre dois valores constantes que eu vou chamar de c e d, tranquilo? Mas primeiro eu preciso saber se ela é do tipo 2. Eu me pergunto o seguinte, a minha região R, né, ela tem uma única função que fecha ela pela direita? Tem, a reta y igual a x.
beleza? O x igual a y, né? Trazendo para a função de y. Ela tem uma única função que fecha pela esquerda? Tem. É o eixo y, que tem a equação x igual a 0. Tranquilo? Tranquilo. Então, ela é do tipo 2. Tranquilo? Então, o primeiro passo que eu recomendo é identificar os valores constantes, que eu acho mais fácil. Bom, os constantes são para y. Entre que valores constantes de y a região está delimitada? 0 e 1. Tranquilo? 0 e 1. Entre quais funções, né? Na lateral, a minha função r está limitada. Qual a função que está mais à esquerda? A função que está mais à esquerda é qual? X igual a 0, beleza? Então, seria 0 menor ou igual a x, menor ou igual a função que está mais à direita. Quem é a função que está mais à direita? É a reta. Só que eu tenho que escrever ela como uma f de y, beleza? Eu vou escrever como f de y igual a y, que seria assim, ó, x igual a y, beleza? É a mesma coisa, é idêntico a dizer x igual a y. Então, y aqui, tranquilo? Pode crer? É isso aí. Então, identificamos as duas funções aqui. No caso, esse zero funciona da mesma maneira. 0 vezes y elevado a 0. Beleza? Então, a gente identifica e escolhe o que é melhor para a gente poder integrar. Tranquilo? Então, espero que você esteja entendendo, né? Porque aqui, no caso, ó, o y está de 0 a 1, né? E o x ele está sempre em cima da função x igual a 0. Beleza? Ou à direita dela, ou seja, x maior, né? Que é a função mais à direita, e sempre mais à esquerda do que a reta, ou em cima da reta. Tranquilo? Então, beleza. Agora, para calcular o volume pela integral dupla, a gente faria o seguinte: integral dupla sobre a região R, beleza? Região R, da função que vai me gerar o volume, o paraboloide, beleza? X ao quadrado mais 3y ao quadrado dA, beleza? Essa aqui é a expressão genérica, né, para minha integral dupla sobre uma região R. Agora, eu vou chamar de I1 a interpretação como do tipo 1. Aí seria assim, ó, integral dupla. Os últimos limites são as constantes, no caso assim, ó, 0 e 1. E aqui as funções x e 1 da minha função do integrando, que é o meu paraboloide. Os primeiros limites aqui, no caso é o primeiro que eu vou fazer, eles são valores de quê? De y, não é? Então vai entrar aqui para mim um dy, tranquilo? Porque y está entre esses dois valores. Os segundos são valores de x, então é dx. É exatamente o contrário. Aqui são funções de x? São, então aqui é dy. Aqui são valores de y, então é dx, beleza? Essa aqui é o meu I1. Esse aqui é o I2. O I2 vai ser a interpretação, né, a integral dupla, entendendo ela como uma função, como uma região, perdão, do tipo 2, beleza? Do tipo 2 vai ficar assim, primeiros limites são, últimos, aliás, são constantes, 0 e 1, e os limites aqui da frente são os valores das f's de y, beleza? Valores de x, aparece para mim aqui um dx, né, que eles são valores de x. Valores de y, aparece para fora para mim um dy. Tranquilo? Agora é só escolher, né, o que você quer integrar. Ambos vão dar o mesmo resultado. Tranquilo? O mesmíssimo resultado. Então, eu vou fazer, no caso aqui, pelo tipo 2. Beleza? Vai ficar assim, ó, integral de 0 a 1. Integral aqui, integrei em relação a x, vai dar 1/3. X ao cubo, calculado de 0 a y. Beleza? 0 a y. Aqui a função de y, integrando em relação a x, eu vou ter assim, ó, 3y ao quadrado, que multiplica x de 0 a y. E aparece para mim um dy. Beleza? Integral de 0 até 1. 1/3, que multiplica. Limite superior ao cubo menos limite inferior ao cubo vai dar y ao cubo, né? Menos 0. Mais, aqui a mesma coisa, 3y ao cubo, né? Que vai aparecer y ao quadrado vezes y menos 0. dy. Organizando aqui, integral de 0 a 1 de y ao cubo sobre 3, beleza? Mas aqui eu já vou colocar no mesmo denominador, para poder somar juntinho. Vai ficar 9y ao cubo sobre 3, tranquilo? dy, então vai ficar 10y ao cubo sobre 3, ó. Só escrever aqui rapidinho. 10
y ao cubo sobre 3 dy, beleza? O 10 terços eu jogo para fora, já integrando, beleza? Vai ficar assim, ó, 10 sobre 12, y à quarta, de 0 a 1, beleza? Integral de y ao cubo, y à quarta sobre 4 eu joguei para fora, multiplicando 3 dá 12, beleza? Aqui vai ficar assim, ó, 5 sextos, simplificando isso aqui, que multiplica 1 à quarta menos 0 à quarta, vai dar o próprio 5 sextos, beleza? Então, o volume, né, entre o paraboloide e o plano XY dentro da região R vai dar 5 sextos unidades de volume, beleza? Então, ó, recapitulando aqui, tem que saber graficar as funções, não tem como você fazer isso aqui sem saber graficar. Na hora da prova, você vai ter que fazer isso aqui. Graficou a região no 3D, tá difícil de enxergar, transporta ela para o 2D. Só cuidado para você não cometer nenhum erro, né? Porque você aqui, o plano tá de um jeito, aqui vai estar de outro, beleza? Então você tem que saber ter esse jogo de cintura para mudar isso aqui sem errar, beleza? Estabelece sua região, olha, viu que a região é R, né? Analisa se ela é do tipo 1, uma função que passa por cima, uma que passa por baixo, ok? É do tipo 2, uma função pela direita e uma pela esquerda, né? Fechando a região toda. Beleza. Escreve, né, o domínio, né, os seus valores aí, interpreta a sua região como sendo do tipo 1 ou do tipo 2, beleza? Feito isso, você vai escolher qual que é melhor para você integrar. Aqui eu não vejo muita dificuldade nenhum, né, porque aqui é 0y, aqui 1x, 0 e 1, 0 e 1. Então a dificuldade é a mesma. Fica a critério mesmo de você escolher. Na hora de montar, escreve a expressão genérica para integral sobre a região R da função dA. Na hora de colocar os valores, toma cuidado, né, para você não errar o dx e o dy. Se errar isso aqui, vai dar errado, não tem jeito, não tem como dar certo. Beleza? Tem que fazer com calma, ver se os valores são de x, dx, valores são de y, dy, beleza? Escreve 1 e 2, vê qual que é mais fácil de integrar, integra com calma e com elegância e acha o valor correto. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!